Olá, Brasil! Hoje eu tenho um convidado muito especial. O nome dele é Jorge Luiz Vesque. Ele é psicanalista, mestre e doutor em cultura e comunicação. E nós vamos hoje conversar sobre a ascensão da extrema-direita populista aqui no nosso país. Vamos falar também do papel das instituições religiosas nesta ascensão e vamos também falar sobre o aspecto do conservadorismo moral, que por sua vez acaba produzindo, juntamente à população, todo um desprezo frente às políticas protetivas das mulheres, dos homossexuais, dos índios, dos imigrantes e assim vai. Como é que isso se estabelece, como é que isso se produz e o que nós precisamos saber sobre isso para, enfim, iniciarmos uma mudança nesse quadro. Então, Vesque, conversa com a gente sobre essa ascensão da extrema-direita populista aqui no nosso país. A gente tende a polarizar, né, essa questão como sendo de direita e esquerda, mas eu acho que tem duas questões mais fundamentais do que essa, porque elas são mais básicas, né, em relação à sociedade brasileira e à sociedade, vamos dizer, mundial, né, atualmente. Uma delas é uma ciência, vamos dizer, que a gente tem hoje em dia, que chama ponerologia. Ponerologia é o estudo da maldade, né? Principalmente no exercício do poder. Então esse estudo ele mostra como que algumas comunidades elas são mais ou menos sensíveis a esse tipo de ascensão, como o que aconteceu na Alemanha, o que acontece, né, em vários países do mundo atualmente, inclusive no Brasil. Então o Brasil ele tem um perfil atualmente que tem muito essa possibilidade. Então as pessoas, um país que está em crise, né, uma crise de identidade, uma crise, as pessoas se sentem frágeis, né, e ao mesmo tempo uma camada bastante grande da população ressentida, né, por um lado, e invejosa por outro, né, uma inveja idealizada de alguns outros países, né, como os Estados Unidos, basicamente, como da Europa. Então esse conjunto de fatores, né, um sentimento de crise, um sentimento de inveja, o sentimento de ressentimento, né, então são sentimentos que deflagram reações de ódio e de criação de bodes expiatórios em certas camadas mais fragilizadas da população. Perfeito. Então esse processo, né, onde as pessoas elas se sentem ou exploradas, né, ou elas se sentem agredidas de certa maneira por instâncias superiores, faz com que elas projetem a sua raiva em camadas menos favorecidas, já que elas não podem, né, ou se sentem de certa forma covardadas, né, de dirigir a sua reação para onde de fato vem a agressão, de onde vêm as causas da crise. Então, é uma tentativa falha, né, de se resolver um problema. Por outro lado, né, uma outra questão importante, que é uma contradição, a gente chama da sociedade contra o Estado. E no Brasil isso é muito forte, quer dizer, isso é muito característico dos índios, é muito característico de algumas comunidades, né, do deserto, que é quando há uma dicotomia entre sociedade e Estado, né, que acontece muito no Brasil. Então não há um pacto, né, social entre sociedade e Estado. Então o Estado, que serviria para administrar a sociedade, ele se constitui como uma coisa autônoma da sociedade. Ou seja, ele passa a ter a sua dinâmica própria, né, como uma coisa própria, não mais referido à sociedade. Então, quando a gente tem essa fratura entre sociedade e Estado, né, a gente tem a ruptura de um pacto.
Então a sociedade ela vê o Estado como inimigo e o Estado ele vê a sociedade como uma ameaça. Então sempre que o Estado ele visita a sociedade, ele visita para punir de alguma maneira. Então ninguém se sente tranquilo quando, né, um policial, por exemplo, aborda, né, quando tem uma blitz, quando chega uma carta na sua casa com o selo da União. Perfeito. Então, por outro lado, a sociedade também ela faz certos ataques ao Estado. Eventualmente condena alguém por corrupção, eventualmente destitui alguém do governo. Só que nenhuma dessas ações ela resolve o problema dessa ruptura desse pacto. Porque por mais que o Estado ele puna, assim, a sociedade é muito grande, sempre, isso nunca resolve o caso daquilo que o Estado pretende resolver. Ou por mais que a sociedade eventualmente destitua alguém do governo, ou prende alguém do governo, isso nunca muda a essência do Estado, que se constituiu enquanto, né, uma instância separada da sociedade. Então essa crise que a gente está atualmente, né, que poderia ser encarada como uma crise entre direita e esquerda, na verdade ela é um processo, né, de ruptura entre sociedade e Estado, e aquilo que a gente chama, né, de uma ascensão dessa maldade ao poder, que é característico um pouco dessa conjuntura que a sociedade brasileira está vivendo, né? E é muito comum, né, em vários momentos da história que isso aconteça. Bom, mas então, nesse sentido, a gente teria que pensar, né, numa desconstrução dessa relação para uma reconstrução de um outro nível de relação em que se possa ter esse pacto, né, essa união, enfim. E isso tem que ser baseado também em uma nova ideologia. Por isso que a gente pensar muito em relação à direita e à esquerda, a gente pensa muito em ideologias que já aconteceram. Exato. E não numa reformulação, tipo uma invenção, uma fundação, uma inauguração de um novo pensamento, de novas relações, né? Exatamente. Eu acho que se a gente faz uma leitura, né, dessa forma, a gente pensa retroativamente. Exato. E não, né, na construção de novas possibilidades. Quer dizer, eu acho que esse momento de crise, né, é fundamental para que possamos repensar, mas não no sentido de copiar aquilo que já foi um dia, né? E nem mais de idealizar um passado que já se foi, porque isso também acontece muito, né? Achamos que retornando a questões do passado é que nós vamos agora inaugurar um novo, né? Uma nova possibilidade de futuro. E não se trata disso. Então eu acho que nós precisamos nos unir em novas concepções para podermos, de fato, fundarmos novas relações com esse presente, para que a gente possa, de fato, construir, né, uma possibilidade de um futuro com menos injustiças, né? Ou, tipo, uma ascensão da bondade, quem sabe, já que a gente está falando da maldade. E sabemos também que não se trata de uma super idealização, né? Foi só uma brincadeirinha. Nós sabemos que nós vamos ainda levar muito da nossa humanidade, dos nossos conflitos, ainda para essa construção, mas que o objetivo maior seja, de fato, essa ideia do bom poder chegar ao poder, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso.